Recording is on. Você está no Rio, Sônia? Estou no Rio. Eu vou para o passeio, eu vou subir amanhã de manhã. Sobe cedo. Eu pego você, pego a Glória e pego o Henrique e vou para o passeio. O que é mesmo que eu esqueci lá no museu? Primeiro, a exposição de brinquedos da Bianca Aquino. Brinquedo, que ela vai mostrar no sítio dela. Brinquedos do Brasil, manuais, né? Feitos aqueles... acho que são todos de madeira, eu acho. Depois, acho que ela vai mostrar o trabalho do marido dela também, lá no sítio, né, Henrique? Como chama o marido dela? O marido dela se chama Alexandre. Ele chama ele de Xandro. Xandro, Sei. Depois a gente toma um lanche, cada pessoa leva algum salgado ou algum doce, e a Bianca vai dar chá, café e água saborizada. Tá. Aí nós vamos até o museu. Museu. Da Regina. A Regina vai fazer um tour conosco. O Henrique vai levar os livros bonitos para a gente ver. Eu tenho um livro bonito também sobre história de orquídeas de Teresópolis. Eu posso levar. É bacana, porque aí a gente compartilha essas. Você vai levar, né, Henrique? Livros, deixa eu anotar aqui. Sim, eu vou levar vários livros de pinturas, livros de história de Teresópolis, livros de várias coisas, né? Agora, esse livro de orquídeas de Teresópolis, cuidado comigo que eu posso roubar ele de você, hein? Todo mundo vai botar cadeadinho para não roubar. Vai preso, ó, assim, na minha mão, no meu pulso. E aí a Regina vai fazer o tour dela e vai nos mostrar o Cineclube, que é a grande, né, a grande novidade do museu. Que legal! E a Bianca vai passar um curta para a gente assistir. E a Regina já está toda empolgada. Tá bom. Tá certo. Quem mais está chegando? Vamos esperar mais o quê? 2 minutinhos? Tá show. Cadê a Carol, que falou que vinha dar um olá? Deixa eu só anotar aqui. A Rosane já entrou de novo, né? Não, eu ainda nem saí, eu estou por aqui. Acabei de ver você aí, então já achei que você já tinha entrado. Não. Deixa eu pôr aqui. Vamos. Aqui, deixa eu ver os artesãos. Entrou mais uma pessoa. Ah, Carol entrou. Correndo.
Estava esperando você. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Eu acho que agora já quem chegou, chegou. É. Deixa eu ver. Recording is on. Ok, iniciei eu também a gravação. Quem mais chegou? Ok. Sônia, a gente está conversando no paralelo aqui. Não, eu te respondi porque a Alessandra vai levar a Verônica. Acho que a Ana Sueli me responde, vai levar a filha. Eu vou levar a Glória. Então, nós estamos levando algumas pessoas para o passeio de amanhã. A gente só tem que lembrar de levar ou um salgadinho ou um doce. Tá bom. Para enriquecer Tá bom. Ok, estamos em 9, vamos começar. Ok. Deixa eu ver aqui. Carol, que horas você tem que sair? No máximo 3h45. Então você fica um pouco que eu vou dar um panorama geral e aí você avisa, levanta a mão, começa a falar quando você já tiver para ter que sair. Henrique também, tá bem, Henrique? Eu também, eu vou ter que sair 4h30, porque eu tenho que estar no lugar... Não, hoje a ideia era fazer mais uma geral. Bom, então eu vou iniciar... Ok. Oi? Foi algum problema aqui? Eu vou iniciar o dia de hoje, que é a nossa apresentação da exposição virtual com as peças criadas a partir de toda a nossa oficina. Foram convidados os curadores e os alunos. Nós temos curadores com atividades intensas hoje, que não sei... Alguns prometeram entrar, dar uma boa tarde e sair. Carol e Henrique, pelo menos, ficam uns minutinhos, né? Podem contar um pouquinho para a gente do seu sentimento durante essa oficina. Só a Gladys não entrou ainda, né? A Gladys está entrando. Ok. Acabou de dizer que está chegando e está entrando. Então, para mim, assim, essa oficina, assim, as outras também foram quem já fez. Cadê a Lê? Falando nisso, alguém sabe dela? Eu mandei mensagem para ela, lembrando da aula. Tá. Não, é só antes aqui, vou chamá-la aqui. Oi! Estamos te aguardando. Ela não falta. Tá. Então, como as outras, eu fico muito feliz antes de começar, durante, assistindo a produção de vocês e no final. Tem sido oficinas muito felizes. Eu gosto muito desse trabalho e tenho a impressão que, de um ponto de vista geral, vocês também gostam bastante. Muito.
Mas essa oficina também a gente arrebentou. Gente, mais de 100 peças. Vocês são muito doidas. Gladys entrou, tudo bem? Entrou aqui. Então, tá, assim, é impressionante. A gente está aperfeiçoando e vocês também vão se empolgando. Isso é tudo muito, muito bom. Tá? Então, eu vou começar a apresentar os nossos... E agora eu já vou passar pelo ritual que a Yugi me ensinou. Primeiro eu abro a tela, segundo tela inteira. Tudo tem que ser parcial aqui para eu acertar. Tela inteira aqui e compartilho. Deixa eu ver se eu encontro, se vocês estão vendo a tela. Estamos vendo sim, Mônica. Ótimo, tá? Só para perguntar. Agora é uma tela pequenininha, que é a tela direto para entrar no Instagram. Por isso que a gente teve que alterar. Então, o que eu vou falar com... Olha, aqui um pouquinho das nossas fotos. E aqui, assim, repassando os principais títulos que nós trabalhamos, né? A ideia de artesanato, lembranças e souvenir. Fizemos uma diferenciação entre artesanato autoral, com peso histórico, com conceituação, e um artesanato mais copiagem. Olhamos o município de Teresópolis a partir de todo o seu potencial para o turismo. Foi a primeira oficina em que a gente fez vários exercícios de criação de peças a partir de temas. Lembra? Fizemos o boto cor-de-rosa para brincar, depois fizemos, já em cima de temas de Teresópolis, Teresa Cristina, a lenda do dedo de Deus, a orquídea de Teresópolis e as hortaliças. Foi um trabalho em que a gente explorou a possibilidade de um tema criar inúmeras possibilidades de peças, né? Cada uma sendo olhada a partir de uma referência dentro do tema. Depois a gente mergulhou na lembrança do que é souvenir, fomos até o turismo de souvenir, e aí começamos as ferramentas, a abordagem, que é é a parte que Mônica traz para a nossa oficina, né? Que seria uma leitura com um certo distanciamento da nossa história e cultura de Teresópolis. Então, a gente passa por todas as informações que vocês sabem e que a gente já elencou da história e da economia de Teresópolis. Depois, a parte cultural toda, patrimonial, folclórica e artística. Depois, a gente vai para natural, ambiental, biodiversidade. E, por último, a gente trabalha as questões da produtividade regional do território e o que há de sustentável. Então, assim, a gente tem um olhar um pouco distanciado do nosso território. Aviva a memória de todo mundo sobre Teresópolis. Em seguida, nós trabalhamos a ideia de mãos que criam histórias, que é aquela questão para você pôr a tua autoria na peça, a sua pesquisa, desenvolver o seu conceito, contar a sua história, falar da sua biografia, né? É como se você pusesse mais sujeito na criação da sua peça. Depois nós olhamos um pouco o artesanato, que eu costumo dizer, na nossa banca de artesão, é importante sempre ter peças para jovens, para homens, e peças a partir da reciclagem, que é o nosso compromisso com o futuro mais sustentável. Então, nós olhamos um pouco de peça para jovens e jogos e brinquedos, olhamos de peça para homens, olhamos o upcycling e a reutilização de material para artesanato. Depois fizemos uma sessão muito bacana de dicas de precificação com o foco na autoria. Foi um trabalho muito bacana também, só essa oficina recebeu, para também aumentar o seu poder autoral, a sua capacidade de criar peças com identidade no território. E aí eu mandei para vocês o caso da Maria Grampinho, o potencial criativo, como a gente pode estender, e a exploração das cores. Então, nossa oficina trabalhou
Teresópolis o tempo todo e todos esses temas no seu entorno. Estão todos aí? Alô? Sim, ouvindo. Estamos aqui. Sim, todos. Ok. Então, esse foi o nosso trabalho. Por favor. Henrique, isso aí. Acho que é o do Henrique que entra no meu retorno. Esse foi o nosso trabalho nas nossas 5 semanas de aula. Vejam que interessante. Cada oficina feita em Teresópolis produziu uma quantidade bacana de peças. Mas a nossa arrebentou. É mais de 116 peças. E vocês vão ver que bacana, que turma criativa, que turma trabalhadora. Nós vamos. Será que a Alê chegou? Não, né? O que será que ela demorou? A Alê estava aí, sim. Entrou, diz aqui que ela estava entrando agora. Ótimo. Então, nós vamos começar apresentando a Alê. Esse material, gente, todo mundo vai receber. Eu não vou me detalhar em cada artesão, porque hoje é só uma apresentação da exposição e falar um pouco com vocês, tá bom? Então, assim, da Alê é uma artesã espetacular que nós temos na cidade, e ela tem essa pegada de criação autoral e unindo tradição e contemporaneidade. E foi assim que ela foi apresentando cada um dos trabalhos dela, conceituando, estudando os temas que nós viemos trabalhando, estudando as cores. Foi um trabalho muito bacana, né? Essa coisa do coração, inclusive. A Alê veio assim, trabalhando grafismos, trabalhando a parte da herança que a gente tem toda ligada à nossa ancestralidade, as questões da biodiversidade, um trabalho muito lindo. Eu sei que ela fez mais peças que acabou não terminando, acho que hoje, se ela terminou, a gente ainda inclui. Mas, assim, um trabalho muito, muito especial, e ela se dedicou bastante. Eu acho muito interessante que ela marcou dentro da nossa oficina essa questão de que criatividade requer coragem. Parabéns, Alê, muito bacana este olhar. E é isso mesmo, eu concordo plenamente que é importantíssimo. Ousar requer coragem. Você tem trabalhado assim, e eu acredito que todas as alunas dessa turma trabalharam assim. Ana Lúcia Falcão. Eu também marquei aqui, Ana Lúcia, essa questão do quanto você consegue, pela costura criativa, reinventar e superar desafios. Isso é muito interessante, dá para ver no seu trabalho que você vem, né, ousando dentro dessa realidade. Você fez um trabalho muito interessante durante toda a oficina. Olha quantas peças ela foi se soltando e criando durante a oficina. Né? Até os azulejos nossos, que foram um dos nossos principais temas aqui, que nós passamos dentro do nosso passeio. Aqui a parte da fauna, a flora, os suplás, né, que foram muito bem-vindos, todo o olhar dela de fazer as formas de Teresópolis com imagens que ela veio trabalhando. Olha que interessante, né? A brincadeira irônica com todas as cervejas e o dedo de Deus. Então, é muito bacana que a Ana Lúcia tenha sentido isso, que abriu o horizonte dela para ter um novo olhar. Isso é bastante importante. E, Ana Lúcia, espero que você leve isso com você para sempre. Sim, com certeza. Essa mudança... Hoje mesmo,
Se permitir. Hoje mesmo, quando eu estava aqui no meu banheiro, escovando os dentes, antes de entrar aqui para a oficina, veio um tucano aqui na árvore, em frente à janela do meu banheiro. Eu falei, ai, gente, porque eu tinha colocado, né, em algumas peças o tucano, né? Eu achei muito bacana. Olha ele aqui. Não, muito bacana. Parabéns. Você também Obrigada. né? O nosso objetivo, a minha alegria é quando vocês saem da caixinha. Vocês Sim. ousam experimentar, porque isso vocês levam. Acaba o curso, vocês continuam. Então, Sim, isso verdade. é muito bacana. Foi Ana sim. Sueli, nossa, também se envolveu. Adorei conhecer Gatas Crocheteiras, achei o máximo o tema da sua marca, né? E acho muito interessante o seu olhar em peças práticas e úteis para o dia a dia. A gente sabe que cada artesão tem o seu foco, né? Mas é muito bacana olhar isso, e daí a gente vai vendo o seu trabalho, o seu desenvolvimento e também, né, a sua ousadia, porque você trouxe até informações do seu casamento. Né? Isso é muito bacana. Não só a Ana Sueli, como outras artesãs, trabalharam as cores a partir dos temas de aula, a partir dos temas teresopolitanos. Isso é muito bacana. Todo mundo que trabalha com fios pode muito explorar cores autorais da nossa região, da nossa história, da nossa cultura. Vocês fizeram isso muito bem aqui, né? Muito bacana as nossas árvores. Também como é que a gente chama ele? O puxa-saco moderno, achei muito legal com o design. Eu quero um desses. Eu não conheço ainda, nem como funciona. Eu fico olhando ele, eu não sei por onde sai o saco. Por onde entra o saco, eu sei. Então, vamos lá, vejam que interessante. Aqui é um trabalho de cor também, né? A partir dos estudos feitos. Um trabalho de utilização de material reciclado, muito interessante, muito autoral, né? Você imagina assim, né? Fazendo até essa série manhã, tarde, noite, tudo muito bem trabalhado. Aqui os quadros dos manacás. Você viu quanta sugestão deram na curadoria para os quadros? Né? Faz estrela também, faz isso. Eu achei muito interessante. É um trabalho bastante envolvente, teu trabalho. E eu também gostei dessa ideia, né, que você trouxe, que despertou em você a capacidade de criação de peças inspiradas em Teresópolis. Às vezes a gente está com Teresópolis aqui, né, do nosso entorno, e não olhou como inspiração. E isso é bem, bem bacana. Pode ser uma inspiração bastante objetiva e pode ser uma inspiração bastante abstrata, bastante figurativa e bastante abstrata. E vocês vieram trabalhando isso. Parabéns também, Ana Sueli. Obrigada, Mônica. Eu não consigo fazer nada sem olhar para o lado de Teresópolis. O que eu vou fazer? Não, isso aqui eu não quero fazer mais não, porque não tem referência de Teresópolis. Tudo agora eu já olho com a referência. Está viciando. Ou cores, ou a etiqueta, ou alguma coisa, eu sempre estou olhando. Esse é um bom vício. Muito legal. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Edna também. Edna, acho muito importante duas informações que você trouxe na sua biografia. Deu para ver em todos os seus trabalhos que você é uma grande observadora. E que interessante você levar essa capacidade para levar alegria para as pessoas. Acho muito... como é que a gente chama? É muito pessoal essa sua colocação e ela é muito bacana. Aqui a gente segue, então, para os trabalhos da Edna, também com muita cor, muita criatividade.
Tudo isso nós vamos olhar devagar depois, tá? Porque cada artesã conceituou seu trabalho, precificou, colocou os materiais. Foi muito bonito o trabalho que vocês complementaram ao término da oficina. Olha, vários clutches, as ecobags, a bolsa de mão. Aí a Edna ia variando. Eu tenho a impressão que a Edna pensa numa coisa e faz. Depois pensa na outra peça e faz. Né? Olha que linda capacidade de trabalhar um tapete. Esses tapetes podem ser de parede, podem ser enormes. Você tem uma capacidade de trabalhar as cores magnífica, Edna. Muito bacana. Aqui, ó, era só dar ideia que ela sai fazendo. Ah, vou fazer um... E você viu, Edna? Todo mundo estava perguntando. Queríamos ver, peça a peça, qual que é o jogo da memória. Tudo separadinho, porque a gente só viu né, um par. Todo mundo quer ver o resto. Achei muito legal também. Os chaveiros. Essa sua peça também foi muito elogiada. Os quebra-cabeças, as imagens da fauna. Muito bacana, Edna. E aqui, né, de novo, eu acho que os seus horizontes já são bastante amplos e fico muito feliz que a gente abriu mais. Você está de parabéns, Edna. Muita capacidade. Como é que a gente vai passar essa ideia? Não é só criativa a sua capacidade, é um trabalho de cores maravilhoso, que eu não sei se você tem noção desse seu poder sobre as cores, e é um trabalho de, assim, exatamente isso que eu falei, pensou, fez. Então, continue pesquisando, continue pensando, porque você vai fazer sempre e cada vez coisas mais autorais, e é lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. A voz fica aqui, ó, faz aqui, eu vou atropelando e vou fazendo. Quando vejo, já fiz. Deu para ver. Assim, é uma capacidade fenomenal. Vamos lá. Aqui, Gladys, que bonito o seu trabalho. É muito importante que você consegue se colocar como sendo, né, um trabalho de decoração, um trabalho de peças, e você se coloca com essa paixão, algo que você adora. É muito legal. Aqui, né, você começa com os corações, vai fazendo o porta-caneta e vai se soltando. Adorei você ter feito a joia criada com sucata. Foi espetacular. Assim, né, esse trabalho merece, como é que a gente chama? Muita atenção, porque você usou a referência e saiu, se soltou para criar. Aqui também esse dedo de Deus super trabalhado, você ousando técnicas. Aqui o incensário, né? Achei lindo, com as cores da Serra de Terê. É isso mesmo, olhou, bateu, viu as cores e cria a peça. A borboleta que demorou para sair, saiu linda, muito bacana. E aí a série de quadros que ela foi criando, muito interessante, que aí depois você criou a caixinha, ficou mais interessante, você pode fazer inúmeras peças. E hoje nós temos muitas imagens, até já na internet, de fauna, flora, várias peças de Terê mesmo, que você pode trabalhar nos seus quebra-cabeças. Essa é também, mas assim você pode diversificar e explorar bastante. Muito bacana, Gladys, e eu adorei que você gostou da nossa aula de história, que foi coletiva, hein? Porque cada uma de vocês vinha trazendo um elemento para complementar. Isso tudo foi muito espetacular. Parabéns. Gladys está aí, né? Eu tô, é porque eu estava com o som fechado e eu não percebi. Muito obrigada por tudo. Eu realmente fiquei
Assim, eu me surpreendi, mas queria me surpreender mais. Mas também me enrolei muito. Então, mas valeu tudo muito, muito a pena. A aula, tudo. Não, e você conseguiu, Gladys. Parabéns, lembra? Eu achei que não ia chegar a desistir. Não, muito bem, foi mesmo. E tudo muito pessoal. Seus trabalhos são de muita personalidade, são pessoais, é muito legal. Muito bacana, parabéns. Obrigada. A Mônica entrou? Alguém está com a Mônica aí? Ela estava resfriada, que pena. A área dela, né, estamparia, esse prazer enorme em criar, e aí ela veio se soltando durante as oficinas com os trabalhos que ela já fazia, mas com carimbos a partir das temáticas das nossas aulas, e ela foi trabalhando uma peça atrás da outra, muito interessante. As almofadas, né? Que criatividade maravilhosa, capacidade de abstração espetacular. E aí ela pegou o tema Puri e foi aprofundando a partir das peças que ela gosta de criar, né? Com o olhar de Mônica, muito autoral o trabalho dela. Tá vendo? A cada peça ela ia recolocando a mesma questão Puri de outra forma, com outro material, chegando até na seda, nas camisetas. E aí ela foi trabalhando, e aí, né, extrapolou para pequenas peças de decoração, voltou para a seda, um trabalho muito interessante. E para a alma dela, segundo a própria, né? Assim, essas aulas vieram fazendo muito bem. Então, assim, eu acho muito gostoso. Ela se mudou para cá, está criando um grupo novo de amigos, e é muito legal toda a participação dela durante as nossas aulas. O trabalho dela é fantástico. A Mônica está por aí? Não, né? Que pena. Bom, depois ela assiste. Vamos tomara que ela consiga assistir. Parabéns, Mônica. Xará. Rosane também nos surpreendeu. E eu acho muito interessante, Rosane, essa sua... né? Eu já vejo até você mexendo as mãos, né? O fazer com as mãos, dando formas, transformando. É muito interessante, e aí a escolha, né, das técnicas que você tem preferência, porque eu imagino que você faça várias outras técnicas, mas eu acho que você quis focar nessas que exigem, inclusive, uma boa concentração, né, e uma capacidade de criação que não é para todo mundo, né? Muito bacana suas escolhas. Então, aí vem desde esse trabalho magnífico com os azulejos, daí foi para a nossa fauna, aí vem para as nossas montanhas, espetacular o trabalho de pontilhismo, né? Focando nos nossos ipês, as cores. Você trabalhou tudo isso, né? Forma, conceito e cor, muito interessante. Aqui a Serra dos Órgãos, também ligada aos ipês, até a Poncã. A sua técnica de macramê achei muito interessante, não vejo ela por aí, né? Eu acho que aqui você fez uma criação e não sei se você confiou muito no que você criou, mas sim, ficou um espetáculo e pode sim fazer maior e pode sim fazer outras montanhas, né? É muito interessante. E aqui a parte de reaproveitamento, conseguiu fazer o pontilhismo das montanhas, ficou bem interessante. Inclusive, né, nos curadores tem umas sugestões muito legais dentro dessa questão do porta-lápis, mais um pouco de ímãs, com as nossas formas das montanhas, o dedo de Deus simpático de sempre, e a coruja, que também apareceu em várias artesãs.
E aqui mais uma criação com a folha de macramê, que também recebeu várias sugestões na curadoria. Rosane, é muito legal essa, né, não só esse foco, essa concentração que você tem no seu trabalho, como você usar mesmo essas referências para a criação das suas novas peças. Você foi, durante todas as aulas, ousando nessa mudança, né? Se você pega suas peças antes e suas peças agora, você foi ousando na cor, na forma, cada vez em um aspecto diferente. Isso foi muito espetacular. Parabéns. Obrigada. Você está aí muito bem. Vamos lá, Sônia. Gosto sempre muito do seu trabalho e me chama a atenção esta questão, e você consegue aprimorar os traços para ser cada vez mais autoral. Muito bacana você mesma perceber, né, onde está o seu prazer quando você pinta, quando você faz sua aquarela. Realmente, essa do quiosque e dos mirantes, essas aquarelas todas precisam virar séries. Né? É muito interessante, Sônia, esse trabalho. O seu olhar sobre Teresópolis em aquarela, para cartões postais, para quadrinhos, é muito, muito único. E, inclusive, os folhetos, mas acho que o folheto dá um trabalho. Então, o seu trabalho durante as nossas aulas foi muito rico, muito bonito, até o ponto turístico, né, que você é tão encantada por ele, no Cantinho das Cerejeiras. É muito alegre, Sônia, eu fico muito feliz, porque eu me lembro até quando você começou as suas aulas de aquarela. Né? E hoje é uma outra época, um outro momento e um outro se soltar em Teresópolis. Eu tenho a impressão que, a partir da nossa oficina, você desejo, né, que você vá fazer todo esse trabalho, todo esse portfólio de Teresópolis. E eu queria marcar aqui o que você falou, né, sobre oficina, a importância, o quanto foi gostoso participar com outros artesãos de técnicas tão diferentes. Isso só enriquece o nosso olhar. Né? Porque quando a gente trabalha com mesmas técnicas, existe um quesinho de competição que vai aparecer, que, aliás, nesse curso, nem quando trabalha-se com a mesma técnica, isso aparece nem muito claro. Mas, assim, quando as técnicas são diferentes, também é um outro painel que surge, né? Um outro horizonte. Então, muito legal você perceber isso. Parabéns, Sônia. Você está aí? Tô. Adorei os comentários, adorei o painel que você fez. Tudo maravilhoso. Realmente, cada vez que eu estou aqui, eu digo assim, eu tenho que continuar, tenho que fazer mais coisas. Né? Vou seguindo, vou me empolgando. Vamos lá. Quem mais está? A Tereza Cristina está aí hoje? Acho que ela não entrou. Tereza Cristina, então, o que eu acho espetacular você trabalhar em gesso e cachepôs, né? Cada artesão tem seu encanto, né? E eu acho muito interessante você se voltar para esse trabalho e, durante as aulas, você ousar com o gesso também, né? Já começou usando nas imagens dentro do cheirinho de casa, né? Já começou a trabalhar as questões de Teresópolis, mas aí você foi, como que a gente fala, aflorando a criatividade e começou a fazer peças em gesso totalmente diferenciadas e diferentes de seu trabalho. Né? Até decorando o banquinho, quer dizer, foi muito interessante. Essa imagem, é pena que a gente não consegue vê-la, porque ao vivo ela é muito mais presente. Aqui a luz
o escuro atrapalha, mas ao vivo ela é muito interessante, né? Ela fez uma composição de materiais com todo o trabalho de gesso e criou algo totalmente novo. Alô, alguém falou? Não. Então sigo. E aí ela encerrou, né, a participação criando esses pratos decorativos com temáticas teresopolitanas. Muito bonitinho, muito delicado e muito interessante. Então, olha, é muito bacana, Tereza Cristina, seu desenvolvimento, e eu também acho que essas peças fizeram uma diferença muito positiva no seu aprendizado. Você ousou, você saiu, o gesso permite inúmeras possibilidades, e você está fazendo isso, abrindo seu leque com as possibilidades do gesso. Parabéns. Tatiana está aí? Ih, Tatiana acho que também não entrou. A Alê, gente, falou que não está ouvindo nem vendo. Vocês ouviram falar da Alê? Ela voltou? Eu mandei uma mensagem. Voltei, Mônica. Ai, que bom. Consegui, eu entrei e saí e consegui de novo. É importante. Esse tipo de sala, às vezes a gente entra e sai e tudo funciona, muito esquisito. Bom, Tatiana não deve estar aqui, também foi um grande esforço para ela conseguir fazer as aulas, principalmente de forma remota. Aí ela foi se empolgando e aí conseguiu tirar uma Tereza Cristina, né? Tá vendo a roupinha da Tereza Cristina lá de cima? Lembra que nós trabalhamos? Conseguiu trazer para o amigurumi, aí teve a ideia de fazer a coroa, fez ensaios até que finalmente saiu uma coroa que ela gostou. Aqui, né, a parte da nossa história com negros, ela conseguiu trazer um olhar dela sobre essa parte da nossa história. Aqui já em relação à fauna, trazendo o macaco prego, e foi muito legal, porque ela se esforçou demais para conseguir estar presente no processo das aulas. A maioria ela assistiu remota. Então, é um grande prazer que ela tenha conseguido exercitar este fazer algo autoral. E, de acordo com o apoio dos curadores, eu acho que eles vão conseguir estimulá-la mesmo a fazer várias peças da fauna e da flora de Terê. Isso vai ser um trabalho quase não, espetacularmente único em amigurumi. Eu acho que muita gente vai se interessar. Parabéns para a nossa amiga Tatiana. Agora entra Yugi, né? Parceira, cantora, artista, criadora, criativa, sonhadora, curiosa. Adorei sua biografia aqui. E adoro também a forma como você vê as coisas, porque você sempre enaltece a beleza delas. Eu acho que assim isso só pode sair de um coração muito bacana. Aqui, vamos lá ver o trabalho da Yugi, suas inspirações, e aí ela vai soltando o traço, tudo muito abstrato, bastante poesia no seu trabalho, o seu olhar, a sua pesquisa, Yugi, é sempre muito interessante. Eu acho que em várias artes, sua pesquisa, sua capacidade de tradução é espetacular. Para você, assim, a gente só tem um parabéns para dar e o quanto a sua arte é única. E eu desejo que você consiga mesmo viver dela. Parabéns, Yugi. Obrigada, Mônica. É muito legal falar com você, porque é uma parceira de longo tempo. Que bom, né? Já estou na 7ª turma, eu espero que a cultura possa valorizar essa sua trajetória. Vamos trabalhando. Quem sabe uma hora a gente consegue um olhar. Tá. Olha, agora eu fiz uma frase
inspirada neste resultado todo muito bacana que vocês fizeram. Assim, né, a ousadia criativa desta turma residiu na transição de um discurso, muitas vezes mais genérico e disperso, para um mais conceitual e autoral, reorientando as técnicas já dominadas por vocês em função das referências que estudamos em aula. Então, assim, né, para mim, esse ponto foi o nosso ponto central. Esse olhar renovado facilitou não só o surgimento de novas formas, processos, composição de cores, como também permitiu, e vai continuar a permitir, pesquisas para escolherem com fluidez novos temas e seus padrões exclusivos, identificando séries promissoras para a geração de lindas peças artesanais autorais. Né? Foi olhando todo o trabalho de vocês que eu quis marcar esse ponto que é exclusivo da nossa turma. Vocês fizeram todo esse caminho e todas, não é que uma pessoa fez e outra não. Então, foi um espetáculo essa participação. Carol e Henrique, como é que vocês estão? Oi, estou feliz com o resultado. Não, é porque agora eu começo os agradecimentos aos curadores. Vocês querem falar antes, durante ou depois? Depois. Eu posso falar agora. Então vamos falar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer essas pessoas que são tão... Pode falar. Será que... Pode falar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas, né, pelo trabalho maravilhoso, de mostrar para a gente um trabalho que vocês fazem, retratando pequenos detalhes da cidade que, às vezes, a gente também não vê. Fiquei muito feliz de fazer o tour com vocês e passar para as pessoas de Teresópolis uma imagem que, às vezes, elas moram aqui e não conhecem, como o caso da nossa amiga que casou e não conhecia detalhes da igreja que ela mesma frequentou casando, né? Então, para mim, isso é muito enriquecedor, porque a gente faz parte de uma página da história em que a gente vê que a gente não pode ficar guardando as coisas para si, né? A gente tem que compartilhar, e compartilhar é muito mais bonito, muito mais gostoso, né? Aí quem chegou agora foi a nossa querida Bianca, né? Que nos vai nos apresentar amanhã o sítio dela. Quero que vocês curtam bastante o passeio de amanhã também. Na casa da tia Regina, nós vamos ter assim muitos trabalhos para ver que nos incentivam a trabalhar no artesanato, como, por exemplo, Teresópolis já foi a capital do cinema, né? Então, vocês vão ver vários posters lá, onde vocês vão poder se inspirar e ter uma nova linha de trabalho, que é o cinema em Teresópolis, tá? Vai ser um trabalho muito bonito e muito enriquecedor, tanto para vocês quanto para a gente. Eu fico muito feliz de participar, agradeço a cada uma de vocês e principalmente a Mônica de ter me dado essa oportunidade. É isso. Seu áudio, Mônica. Eu te agradeço muito, Henrique, porque toda vez que você participou da nossa oficina como curador, você sempre tem contribuído muito. E esse nosso passeio, assim, a gente saiu do virtual e fomos para o físico. Então, foi legal para todos, né? O tema visitado, o passeio feito, foi tudo muito bom e foi graças a você e a sua doação, porque a gente aprendeu muito com você. Brigadão. Ele está aí? Cadê o Henrique? Está mudo? Ah, está aí. Então, vamos lá. Estou aqui. Perfeito, isso mesmo. Mônica. Oi. Eu queria só aproveitar para falar, porque como eu vou precisar sair em 15 minutos, eu não sei se vai dar tempo, tá? Tá bom? Eu queria agradecer o convite, né, mais uma vez, acho que foi muito legal participar desse processo. Não conhecia, né, as artesãs,
e conheci alguns dos curadores, mas não todos. E é muito legal ver o processo dessa evolução, né? Ver como é que foram as primeiras peças e como chegou o resultado. A gente começa a identificar a autoria, né, de cada uma, assim, vendo a marca, sem precisar ver o nome, né? A gente já vai assim, esse aqui deve ser daquela mesma que fez a outra peça, assim. Eu não consegui ainda ligar os nomes, né, às peças, mas se eu ver a peça, eu sei quem foi que fez a anterior, assim, né? É muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Henrique também na Secretaria de Turismo e com outros guias de turismo. Eu acho que vocês estão com um dos melhores que temos em Teresópolis para conhecer, né, a história de Terê e esse olhar, né, atencioso, assim, a tudo e que apaixonado. A gente tem. Exato. Assim, a gente vê que ele é apaixonado por essa cidade, por essa história, e fala com propriedade, né, sobre todos esses elementos. E eu até comentei com a Mônica, né, assim, que eu lamentei não ter tido uma visita antes, porque a gente já veria outros tipos de inspiração nas peças, né, nesse processo criativo, por ver tudo em loco, né, ter contato com todas essas paisagens e tal. Mas deu para observar que o conteúdo foi sendo absorvido pelas artesãs, né? A gente foi vendo essas nossas sugestões, né, elogios, sendo colocados ali em prática, né, e ver realmente isso tudo sendo aprendido de uma maneira muito legal. Eu não sou natural de Teresópolis, né? Eu sou natural de São Paulo, de Caraguatatuba, São Paulo. Morei 20 anos no Rio e me mudei para Terê. E aí eu tenho um pouco desse olhar que é meio estrangeiro, né? Assim, do olhar do turista também encantado por esse destino. E é legal ver essa mescla, né, desse olhar que a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás e ver sobre uma perspectiva de fora, que a própria Mônica comentou, para poder ter esse olhar para a criação do souvenir, né? Porque o turista vem procurando elementos que representem aquela localidade, né? Então, começar a ver esses traços aparecendo é muito bacana, e ver essa questão da autoria, porque eu sou pesquisadora, né, de turismo, estou cursando mestrado. Infelizmente, não pude participar das visitas em função disso, porque minhas aulas são em Niterói, de terça a quinta, e eram justamente as datas de todas as visitas. Eu não consigo participar. Mas, com certeza, vocês estiveram em ótimas mãos para visitar tudo isso. E eu espero que continue dando resultados, né? Que a oficina não pare por aqui, e que vocês continuem ali elucubrando essas ideias, essas novas inspirações. Tendo uma oportunidade mais para frente também, eu gostaria de fazer uma visita conjunta, se houver essa oportunidade, e ver esse trabalho presencialmente, né? Eu acho que as fotos muitas vezes deixam a desejar. Tem muita coisa ali com textura, né? Que eu fico assim, nossa, como é que deve ser pegar nessa peça, né? A questão dos tecidos. Muito legal ver essa multiplicidade de técnicas, né, de ver materiais diferentes sendo explorados, a questão do aproveitamento de materiais, né, como o uso de sucata, pensando nessa questão da sustentabilidade também, é muito bacana ver isso aparecendo, né, nos trabalhos. E eu gostaria de parabenizar todo mundo, fico à disposição também, se alguém quiser trocar ideia, alguma coisa sobre turismo e a turismologia de alguma maneira, e parabéns aí a todos os envolvidos. Muito obrigada, Carol. Duas coisas. Sim, temos que conseguir fazer um passeio no início das oficinas, elas tendo uma outra edição, e eu vou guardar isso, achei maravilhoso. E não é só você, mais curadores sentiram, queriam ter pego a peça, visto a peça, né? Namorado a peça antes de ter que fazer um comentário. Então, isso também a gente tem que descobrir uma forma de lidar com esse limite, mas, sei lá, de ultrapassá-lo, tentar fazer um encontro em que essas peças apareçam depois da terceira aula, por exemplo, alguma coisa para que se possa ter a dimensão física da peça. Então, é muito legal. Muito obrigada, Carol. Eu sei que você contribuiu muito durante todo o trabalho, então eu agradeço demais. Bianca, quer aproveitar e falar agora? Cadê a Bianca? Está aí?
já que os curadores estão falando. Pode ser. Boa tarde, cheguei atrasada, desculpem, mas muito feliz também de participar desse processo, né? Conheço a Mônica desde lá da loja, né? E ela sempre trazendo a importância, né, de pensar essa arte com essa chancela, com essa marca, né, do local, do território, né? Então, muito bacana poder participar. E eu, como artesã, sei o esforço que é poder mexer nas peças, né? Então, também reconhecer isso, assim, né, esse movimento que essa oficina provoca nas pessoas, né, e na produção, né, que é um ritmo semanal. Então, assim como é desafiador às vezes para a gente poder pensar e olhar as peças, né, eu sei que para os artesãos, né, pensarem o seu material, receberem essas sugestões e movimentarem isso para um próximo trabalho, a gente sabe o que é desafiador, né? A gente tem uma rotina, né? Então, assim, muito bacana. Parabéns para todas aí por esse movimento que vocês colocaram na vida. Encontrei aí no Quilombo semana passada algumas meninas com as suas artes e aí reconheci lá. Muito legal. Ah, que bacana! Vocês tiraram foto? A gente se encontrou lá. Da foto. Foi muito legal. E é isso, né? Não fizemos foto, né? Esquecemos. Não tiramos, né? Mas a gente conversou Essa menina trabalhou muito lá, Mônica. Vocês deveriam ter ido no Quilombo. Foi muito bonito. Eu tinha encontro familiar. A pena. Vou mandar o convite da próxima vez, né? Me lembra, Bianca? Sim. Não, foi um convite bárbaro, mas foi assim, né? É amanhã. São muitas... Foi, convidar a gente em cima da hora também, né? Mas foi muito bonito. Essa menina trabalhou muito, muito linda ela lá trabalhando. Que legal. Mostrando a arte dela também. Muito bom. Isso. E muito bacana, assim, também essa dica da Carol aí, né? De poder começar com esse reconhecimento do território, eu acho muito legal, né? Acho que uma dica também seria ter uma referência do tamanho das peças, né, para a gente poder identificar qual o tamanho que essa peça tem. Então, ter um dedinho, uma caneta que pudesse fazer essa referência de proporção. Algumas coisas que eu acho que ajudam a gente desse lado aí, né, de olhar as peças e de pensar isso junto com vocês. Mas, assim, só tenho a agradecer, foi uma riqueza, Mônica. E também ouvir a voz desses outros curadores que eu admiro tanto, como o Henrique, né? Ver o trabalho de vocês, muito bonito. Um exercício, assim, muito bacana. E eu sinto que muito promissor também, né? Que movimenta muito o trabalho da artesã e vai mexendo nessas referências. Uma riqueza, achei muito legal. E, essa história é antiga, né, Mônica? Parabéns aí por perseguir isso e colocar isso na sua vida com tanta reverência, tanta dedicação, muito legal. Parabéns. Eu tento trazer a Bianca para perto de mim há muito tempo. Né? A gente se gostou desde a primeira vez que se encontrou. Desde e quando o comecinho, né? E quando conversa é só começar. Fica. A gente vai conversando, o tempo pode virar e tudo, e nós estamos ali no maior papo. Bianca, é isso mesmo. Eu fico muito agradecida. Amanhã tem mais. Né? Eu ainda não posso assim me despedir de você, porque amanhã tem mais, teremos um bom momento, mas eu queria demais agradecer. Eu vi que seu olhar também colaborou muito na curadoria, e você citou um ponto que é bem isso. As artesãs, dentro dessa provocação semanal, elas conseguem experimentar. Né? É lógico que, dentro desse pequeno tempo de aula, muitas vezes não dá para chegar ao produto final com a qualidade que queria, porque semana que vem já tem outra peça para fazer. Né? Mas é muito bacana que todas conseguiram bem isso, quer dizer, tira a ideia da cabeça, coloca e vai melhorando. Assim, tem artesãs que me entregaram, na época de fazer o comentário do curador, uma peça. E aí foram melhorando. Agora, na exposição final, a peça ficou pronta. Né? E é muito legal. Ela começou na aula 2, ficou pronta na aula 5.
Mas é bem isso, o quanto é importante a gente saber que pode, inclusive, fazer essa experimentação, hoje sair médio, e aí você ter o tempo para refiná-la. E quando você puser na banca, que a gente fala, né, e o cliente olhar, ele ainda, muitas vezes, ele dá uma opinião e fala, cara, eu não pensei nisso, vou pôr na peça, e tum! Aí ela sai vendendo, né? E aí você fez mais uma série de peças que saíram do seu coração, e aí você fica toda feliz. É tudo uma delícia. Tem que experimentar para poder ter esse sentimento todo maravilhoso. Sim, com certeza. Muito legal. Vai amadurecendo o trabalho, né? Muito bacana. Muito bonito ver esse processo. Tá, muito legal, Bianca. Muito obrigada pela participação toda. Então, vamos lá, gente. Eu só vou, então, agora fechar com agradecimento aos curadores, e daí a gente só se vê para falar as palavras finais, tá bem? Então, vamos lá. Vamos aprender de novo a pôr a tela. É sempre uma aprendizagem. Aqui, 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 aqui. Quem me disse a tela está aparecendo? Está aparecendo, tudo ok. Ótimo. Então, aqui, né, eu começo a parte de agradecimentos aos parceiros curadores. Cada curador trabalhou com vocês nas 5 etapas. Na verdade, eu até fiz eles trabalharem mais, porque é interessante o curador olhar as peças antes de iniciar o processo da criação a partir da oficina. Então, eles deram um primeiro olhar. Aqui eu acho que a gente precisa aperfeiçoar, porque esse primeiro olhar não precisa nem comentar, é mais um olhar de aprender quem é aquele artesão. Mas acabamos fazendo os comentários, então é sempre bom também para o outro lado, que o artesão sempre vai recebendo do curador mais uma oxigenação na sua criatividade. Então, esse foi o trabalho que vieram fazendo durante as 5 rodadas, né, que nós tivemos de criação de peça. Aqui a gente agradece a Fátima, ela faz aqui a sua frase. A Fátima está cuidando de uma questão familiar de doença e desde a semana passada ela teve que se retirar. E ela nem está no Rio, acho que esse período. Muito legal da parte da Fátima, que também ela destacou essa questão de perceber o esforço de construir as ideias diante dos desafios. Isso é muito interessante a gente poder perceber, que é um pouco do que a Bianca falou, né? Quer dizer, realmente é um esforço você tirar a ideia da cabeça e falar, bom, daqui vai sair uma construção e vai sair uma peça. Então, é legal que a Fátima tenha mostrado essa questão. Depois a gente vai ao Arnaldo, que ficou bastante aflito, porque ele não conseguia tocar nas peças, ver, comentar com a profundidade que ele queria. Ele mandava paralelamente, mas e agora? Como é que eu faço? Ele falava, faz o que você vê, fica tranquilo. É um primeiro olhar, elas estão experimentando. Então, foi muito legal a conversa, até ele relaxar e comentar de forma relaxada. Ele hoje está num evento em Areial, com todos os gestores da cultura do Estado. Falou que ia tentar entrar se tivesse um bom sinal, só para falar com vocês, mas até agora ele não conseguiu. O comentário dele, né, que o que mais marcou foi a evolução de todos ao longo do curso. Então, é muito legal. Cada um foi percebendo uma questão em relação ao trabalho de vocês. Muito obrigada, Arnaldo, e vamos ao próximo. Carol, querida, fez também já a sua consideração aqui conosco, e a evolução também ela citou, e ela marca, né, e mesmo paralelamente, né, o quanto é importante essa questão da pesquisa, do conteúdo que vocês, artesãs, vão pondo nas peças e depois contando para as pessoas que tiverem na frente de vocês na hora que forem comprar as peças. Porque essa é a história diferenciada, só você, artesão, tem.
Então, é muito legal essa colaboração. Muito obrigada, Carol. Luciene também não pôde, que também está com questões familiares. Ela colaborou bastante na nossa curadoria, e a Luciene tem esse olhar de venda. Tudo que ela faz, ela vende. Então, ela colaborou muito quando estava olhando as peças de vocês como uma peça que possa ser colocada na banca e vendida. Então, ela também marcou, dentro da participação dela, que ela viu o talento de vocês, e isso foi uma honra e um privilégio. Muito obrigada também, Luciene. Aí nós temos o Henrique, que fez várias considerações e que compartilha comigo que a história de Teresópolis, a história do território, é uma enorme fonte de inspiração. E muito obrigada, Henrique, por compartilhar, porque é difícil, né? Isso até é quase um ovo de Colombo. Todo mundo vê, todo mundo poderia se inspirar, mas poucas pessoas têm esse olhar de que aqui a gente tem uma riqueza tão grande que deve ser aproveitada, né? Então, muito legal, muito obrigada. Bianca, querida, que também fez uma consideração, né? Que quando ela comenta esse acolhimento de ideias manifestado na melhoria das peças. É muito bacana, e é muito bacana ela considerar também que tudo isso valoriza o artesanato de Teresópolis. O olhar da Bianca com arte e artesanato também é muito importante para todas nós. Parabéns e obrigada, Bianca. Eu aqui contando para vocês, para mim foi muito interessante aprimorar os exercícios para aumentar a autoria e a identidade das peças. Foi uma oficina em que eu trabalhei muito focada nisso. E, curiosamente, né, eu tive uma colaboradora nova, que foi a inteligência artificial. É lógico que eu tinha que reler, refazer e reconstruir os textos que ela conseguia inventar para mim, porque ela conseguia juntar absurdos e falar algumas coisas muito sem sentido. Mas, na maior parte das vezes, eu consegui fazer com que meu olhar entrasse naquelas palavras e melhorasse a colaboração dela. Eu, depois, assim, até quero que, na hora que vocês comentarem, vocês falem alguma coisa sobre essa participação. Agora, a gente vai ter a entrega dos certificados para os artesãos e para os curadores, né? Ele é um certificado que é só para vocês porem. Quem usa isso no currículo tem uso, e quem usa isso no coração guarda para um dia que quiser olhar. É para lembrar desse nosso processo que continue assim que a oficina acabar. Eu coloco aqui que hoje a gente divulga essa exposição virtual no Instagram dos Artesãos da Estrada, e como me roubaram o Instagram das oficinas, eu só fiquei com o Facebook das oficinas. Então, no Facebook das oficinas Fator Brasis, nós temos todo o histórico de todas as 7 oficinas. Quer dizer, das 6. E a partir de hoje começa a ser colocado dia a dia um post de cada momento da nossa oficina, de tudo isso que a gente apresentou. A gente convida curador e alunas artesãs para compartilhar e comentar em cada um dessas redes. Aqui está o folhetinho que eu vou passar depois para vocês mandarem e espalharem para outras pessoas. Um outro agradecimento especial a Henrique Silva, eu só vou passar rapidamente ao nosso passeio e as grandes riquezas que vimos durante nossos passeios. Né? Foi um dia de muito conhecimento, e agora é a primeira vez que a nossa oficina tem todo esse material para que os artesãos recriem. A partir de amanhã, nós vamos preencher a etapa agradecimentos especiais à Bianca com imagens, e depois as da Regina e do Museu Lippe. Ao fim, a gente agradece o Leonardo Vital
por ter cedido e oferecido este quadro para nós trabalharmos durante toda a nossa oficina, certo? E aqui, de novo, né, eu só marco aquela frase que eu acho espetacular, que a arte, a cultura e a história de um povo, que no nosso caso é Teresópolis, é uma fonte inesgotável de inspiração. E o artesão ou artista que sabe beber dessa fonte nunca terá alma vazia, e suas mãos sempre terão o que contar. Eu acho isso assim bastante definidor do nosso trabalho. E aqui, obrigada a todo mundo. Agora eu abro para quem quiser dar uma palavra, né? Já aos finalmente, porque estamos começando a encerrar. Bianca, e quem não viu, não só sai gravada toda essa aula, como eu mando para cada um de vocês o PDF com tudo. Só para ter, né, uma visão assim, olha, participei do começo, meio e fim. Tá certo? Vamos lá, pessoal. O que eu ouço de vocês agora? Pode ir abrindo o microfone. Eu quero logo falar. Posso falar? Fala, logo? Sônia. Bom, foi um prazer enorme. A Mônica, com essas oficinas, realmente sempre me deixa com a curiosidade e uma vivacidade, né, da criação, né, coisa que a gente, às vezes, fica meio adormecido quando fica no dia a dia. Adorei conhecer as artesãs, cada um com sua técnica. As coisas que saíram foram assim, surpreendentes. Eu falava assim, nossa, que ideia! Como é que teve uma ideia? Como é que conseguiu realizar essas coisas? Né? Em cada uma foi me surpreendeu, né, que por causa dos temas que foram colocados, que saiu uma criação tão linda, são lindas mesmo. Adorei conhecer todas. E parabéns para a Mônica, para variar, porque realmente a Mônica ela consegue a cada vez se superar em termos do conhecimento, né? Porque às vezes a gente mora numa cidade, quer dizer, eu, na verdade, sempre fui muito curiosa de Teresópolis, morei em Teresópolis 22 anos, e, na verdade, sempre fui muito curiosa, sempre passei muito e tudo, né? Arquiteto é assim, né? Quer dizer, saio passeando e tem sempre as amiguinhas das minhas filhas falam assim, você falava de tal casa, não sei o quê. Aí ela eu ando assim, né? Ando no carro dizendo tal casa, tal praça, tal não sei o quê. Saio fazendo os comentários de cada um dos lugares, porque o olhar do arquiteto é esse mesmo. E, na verdade, o olhar que a Mônica tem sempre foi muito mais enriquecedor em termos de dizer que tudo que tem a cidade é arte, né? É cultura, sabe? Que não deve ser desprezado, sabe? Então, realmente, eu acho que é maravilhosa, sabe? Essa oficina que ela faz, que realmente faz com que todo mundo pense, né, no espaço e com suas próprias técnicas fazer a criação. Parabéns para a Mônica, parabéns para vocês todas, e adorei de ter feito essa oficina. A Yugi está pedindo para todo mundo aparecer para a gente sair numa foto. Quem que falta aparecer? Yugi! Falta Yugi. Eu estou tentando ver como é que eu tiro aqui a foto, que tem essa barra aqui embaixo, que eu não estou conseguindo tirar da linha aqui, está ficando na frente do rosto. A minha ficou dá um print screen, depois recorta. Isso, então vamos dar um sorriso todo mundo, gente. Sorriso. 1, 2 e... Já. Bom, quem mais fala? Fico à disposição. Pronto, obrigada, gente. Eu quero falar, Mônica, não é a primeira vez que eu faço essa oficina com Mônica, já fiz várias vezes. Fui artesã da loja dela, Artesãos da Estrada, era uma loja maravilhosa, totalmente cultural. A gente recebia os guias de turismo, né, Henrique? A gente recebia esses meninos bonitos lá na loja, tinha toda uma contação de histórias de Teresópolis, tinha as estações de Teresópolis, para quem não conheceu lá, né, Mônica? E ia passando com os turistas, contando, mas com as nossas peças de artesanato.
Era muito bonita essa loja de Mônica. E essa oficina de Mônica, já pela segunda ou terceira vez, eu não lembro, Mônica, sempre me acrescentou muito nas minhas peças, nas minhas criações. Eu estou sempre mudando de técnica, mas sempre visando ter peça de souvenirs de Teresópolis também por causa de Mônica. E quero agradecer também aos curadores, as palavras lindas, bonitas, maravilhosas, que nos ajudam a melhorar. Obrigada. Obrigada, Mônica. Muito legal, obrigada. Quem mais fala? Eu vou falar. Agradecer a você, Mônica, porque a gente sempre, todo mundo agradece os curadores, os artesãos, e legal e tal, e falta você, né? Falta esse agradecimento e esse olhar também especial para você, pela sua paciência, por tudo que você ensina para a gente, é muito enriquecedor, né? Isso tudo, com certeza. Então, foi uma experiência bem legal e ter esse contato também com outras pessoas, outros artistas que a gente não conhece. E é isso. Obrigada a todo mundo e principalmente a você, Mônica. Muito obrigada. Agradeço. Mais alguém quer falar? Olha, oi, Mônica. Eu gostaria muito de agradecer, porque agora foi o que eu falei na apresentação do meu trabalho. Eu não consigo ver nada sem imaginar um toque de Teresópolis. E assim, não é para uma peça, não é para um souvenir, é para tudo. Tudo que eu olho agora, eu quero colocar Teresópolis. E, assim, é muito interessante porque eu começo a pesquisar as coisas de Teresópolis por causa disso, por causa daquilo. Então, tá virando uma mania, né? Sim, eu nunca me imaginei, foi o que eu falei, eu nunca me imaginei fazendo alguma coisa de Teresópolis. Eu falei, não cabe no crochê, eu não vou conseguir colocar no crochê nunca um dedo de Deus. Não tem como, eu não consigo desenhar isso. E virou natural agora fazer as peças com o dedo de Deus, com a... Eu nunca lembro o nome. A montanha de todas elas. Então, a Serra dos Órgãos. Serra dos Órgãos. Então, assim, eu não consigo ter mais aquele olhar da Ana Sueli antes, que queria fazer uma bolsinha, botava uma florzinha e pronto. Não, agora tem que ser a florzinha diferenciada, porque isso aqui lembra Teresópolis. Então, e assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu amei aqueles quadrinhos que eu fiz de Manacá da Serra, e eu falei assim, na hora que você estava dando a aula, eu já imaginei, eu falei assim, gente, eu vou fazer um quadrinho, porque eu posso fazer as florzinhas em crochê. Aí, na viagem que eu fiz, eu já fiquei catando madeirinha, catando graveta, fazer o que eu vou botar no fundo. Então, assim, é uma coisa de doido. Eu fiquei apaixonada pelos 2 quadrinhos e agora eu já estava pensando hoje. Eu falei assim, poxa, eu só comprei aqueles 2 para fazer o dever de casa. Tem que comprar mais para botar para vender, tem que começar a circular isso. Então, eu falei assim, tem que comprar mais, tem que achar onde que eu encontro para comprar mais num preço legal. E, assim, tudo agora vai ter Teresópolis, porque o meu foco aqui é as feiras de Teresópolis, e uma ou outra que eu faço no Rio. Então, vai ter tudo Teresópolis agora, a partir de agora. Mas eu gostei muito, eu queria agradecer as dicas que os curadores deram. Nossa, cada coisa, você pode fazer isso. Eu falei assim, poxa, eu não tinha pensado dessa forma. Então, são coisas que a gente começou também a pegar as dicas de cada um dos curadores. Não, agora eu vou fazer assim também, porque alguém falou isso. Então, agradecer aos curadores, agradecer a você, porque, assim, hoje tem aula. Não, era oba, hoje tem aula. A gente ficava... Hoje foi a segunda vez que eu estava vindo da fisioterapia com o celular do lado. Cheguei em casa já
Liguei o computador. Antes de sair, eu tinha deixado o computador ligado, porque eu falei, para não perder tempo, deixa o computador ligado. Aí deixei o computador ligado, obrigada. Obrigada aos colegas todos também, que cada um, com a sua arte, também inspira a gente. Tem a arte que é completamente diferente da nossa, mas também é uma inspiração para a gente fazer alguma coisa diferente. Eu gostei muito, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Não me lembro se foi a Lê que colocou para a gente. Muito obrigada quem indicou, porque coloquei nos nossos grupos, sim. Então, falei muito bem, escrevi assim, Mônica, obrigada. Façam a oficina, porque vale a pena, eu já fiz mais de uma vez, e coloquei nos nossos grupos de artesãs. Eu falei, vou fazer, e foi muito bom. Muito obrigada a todos. Mônica, se você quiser ver as peças pessoalmente, vocês curadores, a Gladys e a Ana Sueli vai estar dia 13 e dia 20 com a gente lá na Igreja Santa Teresa. Mas eu não... A gente vai fazer... Grupo. Aí ela não vai levar, eu vou ficar curiosa também. Eu não vou levar. A gente vai fazer a nossa exposição para vender lá na Casa de Cultura. Não, a nossa exposição disseram que vai sair. Então, mas quando pode levar, vende e faz outro. Já tá a de Ana Lúcia eu vi na mão. De Ana Lúcia ficou linda as bolsas de Ana Lúcia. Consegui ver. Quando vai ser a nossa exposição? Quando que vai ser, Alê? Você tem que ajudar lá. A diretora da Casa de Cultura disse que só a partir de janeiro, que tem vaga lá, Mônica. Janeiro eles falaram que também já está lotado. Então tem que ser depois do carnaval. Eu já estaria vendo uma data. Então tá. Mas cada exposição fica lá uns 15 dias. Vamos fazer um bagunção. Vamos sim. Deixa eu falar uma coisa em relação ao que você disse. A ideia é bem essa, né? O que eu acredito? Eu acredito que o artesão faça peças com o seu coração, né? Para mim, essa é a máxima. É daí que eu parto para poder dar as oficinas. Então, o que eu penso? Cada assunto que eu trato com vocês é o teu coração que está dizendo isso eu gostei, isso eu não gostei, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Você vai se atrair pelo que seu coração... Nossa, adorei aquela fauna e a flora. O outro adorou a grafia puri. O outro, né? Isso é teu coração falando. Aí, quando os curadores dão as sugestões, teu coração também fala com cada comentário. Esse tem tudo a ver com... Esse eu não entendi. Esse não sei. Então, tudo isso vai oxigenando, né? E te deixando perturbada. Por isso que você cria. Aí o colega vem e ainda cria uma peça linda, aí você fica mais perturbada ainda. E aí você cria e não para de criar. Deu para entender a mecânica? Sim. Eu tenho um azulejo que eu fiz o desenho, mas não fiz. Uma bolsinha, que eu quero fazer uma bolsinha com uma estampa de azulejo, em crochê. Mas eu vou fazer. Não, eu até pensei, a gente podia fazer uma oficina de azulejos. Nossa! Já estou dentro. Alguma